Então, irmãos, mais uma vez, ressaltando, o verdadeiro motivo da censura das irmãs terem saído na orquestra foi o machismo. Quando elas tinham aqueles probleminhas de birrinhas dela no passado, coube a um homem machista e totalmente severo fazer tal julgamento. Para vocês terem uma ideia, irmãos, antigamente, em 1950, nem pela Igreja Católica uma mulher usava calça. Só a partir da Revolução Industrial, devido aos acidentes, as mulheres de outras igrejas terem acidentes por causa das saias nas máquinas, elas foram permitidas usarem calça. E esse julgamento da censura das irmãs na orquestra foi feito numa ocasião que o Brasil inteiro era machista. Eu posso até ter confundido a data sobre as mulheres católicas e calça, irmãos, mas isso é fato. Outro detalhe importante é que os mesmos irmãos que censuraram as irmãs de tocar na orquestra são os irmãos que tentaram proibir a mulher ter carta de motorista e carta de trabalho assinada. Esses mesmos irmãos, repito, que tiraram as irmãs da orquestra, tentaram impedir suas irmãs, suas filhas, suas esposas e você mesmo do sexo feminino que está me escutando, de ter uma carteira de motorista para ter o direito de dirigir e o direito de ter uma carteira de trabalho assinada. Só não conseguiram isso porque outros impediram. Então eu pergunto a vocês, devemos deixar a decisão da censura das irmãs morrer desse jeito, sendo que foram tomadas por homens machistas e covardes? Vejam aqui num trecho da carta dos juristas um comentário sobre birrinhas entre irmãs e irmãos. Se analisarmos as intrigas, isso não é exclusividade das irmãs. Sabemos de muitos irmãos que também brigam. Um exemplo recente é o que aconteceu com os dois anciões da cidade de Castro PR, Paraná. Irmão Antônio dos Santos e Albaduíno Rafael do Amaral, os quais trocaram socos e pontapés dentro da igreja e continuaram tranquilamente executando seus ministérios. Eu vou ler para vocês agora também um trecho bíblico sobre o que Jesus fala sobre esses julgamentos que os homens passaram para as mulheres. Para vocês verem como realmente é machismo, antes desse trecho eu vou ler para vocês aqui, ó. Vamos lá. No artigo da lei 34/180, para os fins da presente convenção, a expressão discriminação contra as mulheres significa toda distinção, exclusão ou restrição fundada no sexo. Artigo 2º. Os Estados partes condenam a discriminação contra as mulheres sob todas as suas formas. Concordam em seguir por todos os meios apropriados e sem tardança uma política destinada a eliminar a discriminação contra as mulheres e adotar as medidas para eliminar discriminação contra as mulheres praticadas por qualquer pessoa, organização ou empresa. A congregação é registrada como organização. Então aqui eu venho também no outro trecho, eu digo assim, aqui já não é mais dos juristas, tá? Comentário do site CCB Verdade. Faço questão de divulgar isso, pois sendo homem não sabia disso, pois nunca fui censurado e garanto que a maioria dos homens também não sabem disso, como eu também não sabia. Ou seja, você homem não sabe que a sua esposa, suas filhas, irmãs estão sofrendo isso. Essa censura aqui. Se Ministério da Piedade é ministério, por que o nome delas não sai no relatório? Não são novos membros? Na agenda anual da obra, seus nomes não aparecem, dando a impressão de não existir sexo feminino na igreja. Isso é muito sério, irmãos. Vocês podem pegar a agenda ministerial da sua igreja local, que você vai ver que às vezes aparece 1 ou 2 nomes de irmãs, mas 90%, ou melhor, 99% das cidades do Brasil só tem nome de macho, é só homem que consta na lista. Vocês já imaginaram uma lista telefônica onde só tem o nome de homem? Ou um relatório de empresa com o telefone dos funcionários onde só o homem tem o direito de ter o telefone na agenda?
Pois é, isso que vem acontecendo na nossa igreja. A mulher não existe na congregação cristã atual. Na antiga igreja ela existia, mas na igreja reformada pelo Sr. Jorge Cury e os atuais presidenciáveis, a mulher perdeu o direito de existir na igreja. Não podem dar opinião na contabilidade, nem na administração. Não podem participar de reuniões de oração para decisões espirituais da igreja. Antigamente podiam. Inclusive, antigamente foi uma mulher que deu o nome, o dítico, em nome do Senhor Jesus para a igreja. Hoje elas não podem mais. Não podem ficar na recepção da igreja, nem na portaria central. Não podem receber coleta, e as meninas não podem levar pedido de oração nas orações, somente os meninos. Nas reuniões de jovens cantam que são meninos, e a mulher da congregação também não podem ser maestrinas. Somente a Ana Espina que pode, tá? Ou seja, elas não podem ser maestras, mas a Ana Espina pode, que é parente da cúpula, né, do ministério. Não podem testemunhar que é da piedade, somente diáconos. Isso nos Estados Unidos elas testemunham. Não podem ser chefes da limpeza, não podem dar conselhos em reuniões de administração regional e não podem participar dos julgamentos de casos, somente quando são os réus. Ou seja, irmãos, está claro que o machismo entrou na nossa igreja, e antigamente não era assim, e o tópico número 1 da nossa igreja diz, sem distinção de sexo. Então, por que isso está acontecendo? Pela falta de informação e iniciativa da Irmandade. Os irmãos estão acomodados e estão permitindo que isso de modo negligente aconteça na igreja. Vamos a um outro trecho bíblico aqui, onde Jesus disse assim, e ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Está em Lucas. Irmãos, como vocês podem ver, o fardo que os homens passam para as irmãs da congregação carregar, os líderes da igreja, eles não querem carregar nem com o dedo. Os homens podem pagar, tem aula de graça, as irmãs têm que pagar as aulas. Os homens podem socar os irmãos dentro da igreja, principalmente anciões podem socar uns aos outros. E eles não perdem nem ministério. Agora as irmãs, por causa de simples birrinhas, já estão há mais de 60 anos sem tocar na igreja. Então, irmãos, resumindo, o oficial motivo da censura das irmãs na orquestra no Brasil e em alguns outros países não é falta de lugares para elas, não é necessidade, é unicamente o machismo. Pois os irmãos, quando tem birrinha, eles não são censurados com esse peso. Os irmãos podem se socar dentro da igreja, como o caso desses dois anciões, eles não perdem a liberdade, não perdem o ministério. Já as irmãs, por causa de birrinhas do passado, elas foram censuradas e já estão aí há mais de 60 anos sem tocar, e elas não voltaram a tocar ainda porque muitos dos irmãos ainda pensam que é um mandamento bíblico ou da igreja que elas não possam tocar, quando na verdade é um castigo que foi feito para impedir que tivesse birrinhas na igreja, mas esse castigo não é dado aos homens, sendo que os homens fazem 100 vezes pior, não só dentro da igreja como afora. Por exemplo, vocês podem ver o caso da Eloá, que foi sequestrada, o caso do Bin Laden mesmo, dos terroristas. Vocês podem ver que em todos os jornais, em sequestros, furtos, roubos, é sempre o homem o autor dos maiores crimes. Então por que censurar as mulheres, que são as mais mansas de coração, as mais inofensivas, sendo que a gente não censura os homens por crimes tão piores? Estamos coando o mosquito e deixando passar o camelo. Então, irmãos, enviem cartas ao Brás, exijam do ministério seu local providências e vamos resgatar a verdadeira essência da graça de Deus, como ela era no passado, onde as irmãs tinham liberdade para tocar e manifestar os dons de Deus na igreja. Deus abençoe, irmãos.